Olá, você está assistindo ao programa Condomínio Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a LOGE, Associação dos Loteadores de Joinville. Seja muito bem-vindo a esse programa especial transmitido aqui pela TV da cidade. Hoje nós estamos recebendo o jornalista Ari Silveira de Souza. Ele, com 85 anos, natural de Joinville, ali do bairro Boa Vista. Joinville tem 170 anos, 170, e ele tem 85. Metade da história, mais a metade da história, está aqui com o jornalista Ari Silveira de Souza. Tudo bem, senhor Ari? Olá, Tiago. Grande abraço, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, saudando os telespectadores, abraçando a todos e agradecendo a você. Nós estamos aqui à disposição do companheiro. Isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, um pouquinho a respeito desses 85 anos, falando da Joinville lá de antigamente, né? Sim. O senhor tem muito conhecimento, tem muita informação e quero que compartilhe um pouquinho conosco aqui, com o nosso telespectador. Pois não. Senhor Ari, vamos remeter aos nossos primeiros prédios. Conte um pouquinho como o senhor lembra dos primeiros prédios que nasceram, que foram construídos aqui na Joinville. Na verdade, eu lembro, o primeiro prédio que eu lembro do início da construção, aquele prédio que fica, um prédio acho que tem 3 andares, que fica na esquina da Gerando Coelho com a Rua do Príncipe, que é o edifício, acho que Cedros do Líbano, que foi construído pelo médico Sadal Amingane. Uhum. Depois eu lembro da construção do edifício Pedro Salles, que foi o primeiro edifício a ter elevador em Joinville. Olha. Um prédio de 4 andares. Mais tarde instalou-se ali a panificadora Que Beleza. E no o quarto andar era utilizado todo pelo Grêmio 25 de Julho, uma sociedade recreativa, voltada mais para a juventude. E esse foi o primeiro prédio que eu conheci em Joinville com elevador. Eu estou completando 20 anos Joinville, Eu cheguei em Joinville em 2002, para trabalhar e tal. Eu acabei ficando, casando, E a gente sempre remete ao edifício Manchester. Sim, claro. Bem no centro, bem na frente da Praça Nereu Ramos, O edifício Manchester também foi uma revolução em Joinville. Na verdade, o edifício Manchester foi durante muito tempo o edifício mais alto da cidade, Ali naquele local existia um prédio antigo, uma casa antiga, onde estava instalada a CIG. E existia também, nos fundos, terreno baldio, que acho que era do BEM, da padaria Brunco. Então ali foi construído o edifício Manchester, um prédio já mais, um prédio misto, comercial e residencial, e que realmente foi o símbolo, vamos dizer assim, foi a partida do crescimento vertical de Joinville, Isso foi na década de 60, 70. Demorou, Na verdade, sim, demorou para... Demorou porque o edifício Pedro Salles foi construído nos anos 50. Demorou porque Joinville é uma cidade que se caracterizou pelo crescimento horizontal, Bastante amplo, Os bairros, 43 de um bairros... lado é muito bom, mas de outro lado dificulta porque necessita de infraestrutura. Por exemplo, o crescimento vertical, onde no centro da cidade, já tem luz, tem energia elétrica, tem água, as ruas estão pavimentadas, tem assistência à saúde, enfim, tem segurança, tem tudo. Agora, no loteamento, por exemplo, como antigamente, não tinha nada, Tinha que asfaltar as ruas, levar luz elétrica, levar água, construir unidades de saúde, escolas. Então, isso encarece muito para o poder público. E o crescimento vertical, ele evita esse investimento alto, Mas tenho a impressão que Joinville vai começar a crescer verticalmente.
tem crescido, né? Nos últimos 20 anos, eu tenho feito pesquisas também, até para a revista Viver Condomínio. Em 2000, no ano de 2000, haviam 11 mil apartamentos. E aí, em 2017, eu fiz uma pesquisa, em 2017, depois de 17 anos, já haviam 36 mil apartamentos. Né? Nós estamos falando em apartamentos, 36 mil apartamentos. Né? E ali, hoje, deve ter ultrapassado os 40 mil. Nesses 5 anos, né, que eu não atualizei, mas deve ter ultrapassado os 40 mil. Né? Nós temos aí vários... O Guanabara, com quase 500 apartamentos. Puxa. Né? O Guanabara ali, né, tradicional, né, que tem 28 blocos, né? Não, quase uma cidade. É quase uma cidade. Tem muita cidade que não tem a população que tem. Né? Verdade. Então, é muito giro, é muito... Né? E conte alguns causos, né, que aconteceu, né, que o senhor lembre, né? Além do Zeppelin. O Zeppelin eu não vi. Eu já tinha nascido, claro, o Zeppelin. O Zeppelin, ele foi visto em Joinville pela primeira vez, acho que foi no dia 1º de dezembro de 36. Eu lembro porque eu costumo pesquisar muito, né, sobre aspectos da história de Joinville, me interessa muito, eu sou apaixonado pela minha cidade e sou apaixonado também pela sua história. Então, eu lembro que a primeira exposição de flores, que não foi feita pela AJO não existia ainda, foi feita pela EFA, Exposição de Flores e Artes Domiciliares. E aconteceu nos últimos dias de novembro, e no dia 1º de dezembro apareceu o Zeppelin sobrevoando a Rua das Palmeiras. Olha só! Eu tenho uma foto, a foto famosa lá na Rua das Palmeiras. Olha só que bacana. Né? Nós estamos conversando aqui com o jornalista Ari Silveira de Souza, trazendo aí, compartilhando um pouco das informações de antigamente, né, do senhor Ari. Senhor Ari, fale da diferença, né? Hoje nós temos tecnologia, como era a comunicação naquela época, né, quando o senhor tinha aí 30 anos, 40 anos, como era a comunicação? Faz tempo. Como era a comunicação, né? Aqui né? Nós temos aí bastante, né? Nós temos orgulho de várias por exemplo, o Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros também tem 130 anos, né? Então é um orgulho para Joinville. Realmente. Como era, né? Na idade do senhor, na minha idade, por exemplo, aos 45 anos, né? Voltando, né? 50 anos né? do senhor aí. Como que era a comunicação? Sim, Tiago, telespectadores também, eu sempre procuro me policiar pelo seguinte, porque quem gosta de história é sempre tratado como saudosista. E o saudosista, às vezes, ele olha muito para o passado e esquece de olhar o presente e o futuro. Né? Então, eu tenho muito cuidado com essas coisas para evitar que, de repente, eu passe a achar que tudo que é antigo era melhor e era mais bonito, o que não é bom. Né? Então eu procuro viver a história de Joinville, mas olhando sempre para frente, para o futuro. Né? Mas eu lembro da comunicação, engraçado, eu tenho no livro que nós vamos tratar depois, né? No segundo bloco, nós temos aqui o livro. Tem um fato falando em comunicação. Eu vou falar que no meu tempo de rádio, na difusora, em 1961, quando entrei na rádio, eu entrei na rádio e comecei a fazer na difusora um serviço que é reservado a pessoas mais experientes. E foi o meu primeiro trabalho, eu era locutor noticiarista. Eu fazia 10 noticiários por dia, sempre 5 minutos antes da hora cheia. Né? 8h55, 9h55, 10h55. E era um noticiário tipo Repórter Esso, não sei se você conheceu o Repórter Esso, noticiário rápido, né? Notícias rápidas. Também naquele tempo, as pessoas, o noticiarista, o comunicador, ele não se preocupava em botar goela dentro das pessoas, o que ele pensava.
ele passava a notícia da forma que ela aconteceu e as pessoas então faziam tiravam a sua conclusão, faziam a sua interpretação, né? Hoje não, hoje você vê, você pega uma notícia, ficam falando o dia inteiro no mesmo assunto, e conversão diferente, mas sempre querendo fazer que você aceite a opinião das pessoas. Naquele tempo não. Então noticiários curtos e a captação desse noticiário, interessante, apesar da tecnologia que não ajudava, nós tínhamos uma velocidade muito grande, porque na rádio nós tínhamos, a notícia era captada através do sinal Morse, certo. Do código Morse. Claro, claro. Então tinha um telegrafista, o João Martinoski, ele era aposentado da Estrada de Ferro, então ele trabalhava, tinha um receptor especial, né? Especial para captar as agências noticiosas, a France Press, a United Press, a Transpress. Então ele com fone no ouvido e uma máquina na frente, ele decodificava o sinal e já escrevia o telegrama que recebia. E eu pegava dali e ia para a boca do microfone para fazer a leitura das notícias. Então era muito rápido, não tinha internet, mas era rápido, né? E isso em 1961? 61, E depois o Martinoski morreu, né, infelizmente, e aí nós ficamos captando o noticiário de outras emissoras, gravando o Repórter Esso da Rádio Nacional e outros noticiários mais acreditados, né? Para fazer, depois reproduzir a gravação e datilografar. Mas era um trabalho terrível, né? Trabalho terrível. Então nós tínhamos a captação através do Morse, que era impressionante a velocidade com que o Martinoski decodificava e, sabe, aquele pi, 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 era o que ele vira, é isso, pi, 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 e datilografava. E não é fácil. Não é fácil. O código Morse ali não é fácil. É porque é muito rápido, né? Sim. Rápido demais. E esse era o que nós tínhamos, era o noticiário da emissora, e naquele tempo o Martinoski datilografava, o Brose, dono da emissora, comprava papel jornal e mandava cortar, então vinha assim, em tiras, da largura do carro da máquina, né? Da máquina de escrever, mas comprido, enorme, era um rolo, né? Então ele colocava o carbono e a cópia ia para o jornal Notícia. Então 3, 4 vezes por dia aparecia o office boy da notícia de bicicleta, chegava na difusora da Pedro Lobo para pegar noticiário para o jornal, para o pessoal já ir trabalhando o noticiário nacional e internacional. Então, interessante que nesse tempo a rádio fornecia a informação, o noticiário para o jornal. Olha. Depois, já nos anos 90, por aí, nos 2000, o que é que aconteceu? Inverteu. As emissoras de rádio, o pessoal das emissoras de rádio, liam o jornal de manhã, você lembra ou não? Hã? Exatamente. Então, e a tecnologia avançou, sim, mas a velocidade da notícia diminuiu. Verdade. Estamos aqui conversando com o jornalista Ari Silveira de Souza, trazendo aí informações, né, da Joinville nos tempos anteriores, agora, né, fazendo uma atualização muito bacana aqui. Nós vamos ao rápido intervalo, nós voltamos já em seguida, né, e vamos apresentar aí o livro, né, Memórias de um Repórter Joinvilense. Muita história aqui, muita história ainda. Tem o segundo bloco inteirinho para o seu Ari conversar conosco aí. Só aguarda um minutinho aí. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa. Estamos aqui conversando com o jornalista Ari Silveira de Souza, trazendo aí informações interessantes. O seu Ari é bastante conhecido, né? Já teve, né? É fundador do Jornal dos Bairros, teve o Jornal do Iririú, Jornal de Piraberaba, e o jornal se transformou e a tecnologia foi levando, e hoje tem um portal JI Online, tem ali no Facebook também. Aonde pode ser encontrado, né, o seu Ari, aonde pode ser encontrado nas redes? www, né, jornalbairros.com.br.
Repetindo, então, www.jornalbairros.com.br. Isso, jornalbairros.com.br. Quem está aqui também é o Sérgio, né, jornalista, né, sempre ativo aí, sempre participativo, sabendo de tudo que acontece e colocando no site sempre as informações fresquinhas, né, bem na hora ali, para todo mundo acompanhar. Em tempo real. Tempo real. Né, sempre... São postagens, várias postagens ao dia, né? Está sempre atualizado o site. Exato, então a tecnologia deu essa rapidez. Né? Aí é uma facilidade, né? Você não precisa trabalhar tanto. A tecnologia trabalha por você, né? Bacana. Nós estamos aqui com o livro Memórias de um Repórter Joinvilense. Lembrando que dia 16 de fevereiro nós tivemos o Dia do Repórter. Quarta-feira passada. Isso, quarta-feira passada nós tivemos o Dia do Repórter Joinvilense. O senhor deve ter... Parabéns a você. Parabéns. E aos colegas todos que trabalham para levar a notícia, né? Isso. A notícia de qualidade, né? Através do rádio, televisão e jornais. Isso. Ao senhor também, parabéns, né? Repórter, ao Sérgio também, que está aqui nos acompanhando no estúdio da TV da cidade, né? Sendo transmitido aí pelo canal 20 da NET. Conta para nós um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer o livro, né? Memórias de um Repórter Joinvilense. Né? A gente sempre diz o seguinte, né? Para você completar um ciclo, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E o senhor fez tudo isso. Para mim, falta escrever o livro ainda, falta tomar coragem. Mas eu tenho a impressão que essas são as coisas mais fáceis da vida, a vida tem coisas mais difíceis. Boa, legal. Conta um pouquinho para nós como é que surgiu o livro. Né? Como é que surgiu a ideia? Na verdade, eu sempre gostei de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever. E eu sempre guardei as minhas... graças a Deus, eu tenho uma memória muito boa. Então, meu objetivo sempre era colocar isso num livro, né? Mas... Eu sempre achava que era difícil você publicar um livro, mas depois, quando eu fui publicar, eu vi que é mais difícil do que eu pensava. É muito mais difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu publicar esse livro. São relatos, né? São relatos curtos, alguns curtos, outros mais longos, sobre a minha atividade na comunicação, no microfone de emissoras e na redação de jornais. Então, são essas experiências. Eu acumulei na minha memória alguns fatos, os mais interessantes, alguns interessantes, assim, alegres, descontraídos, né? E outros mais sérios, né? Uhum. E disso aí eu escrevi esse livro, Memórias do Repórter Joinvilense, porque eu sempre achei, Tiago, que nós temos a obrigação de deixar escrito alguma coisa da nossa experiência. Se nós passarmos por essa vida, vivemos 85 anos, como já alcancei os 85, e não deixarmos nada, eu acho que não está certo, nós não cumprimos com o nosso dever, né? O legado, né? Nós temos que deixar um legado, daquilo que nós conhecemos, a experiência que nós adquirimos, nós temos que deixar para as gerações que vêm depois, né? Para que elas encontrem uma cidade moderna, mas que possam ter uma fonte, saber onde buscar os primórdios dessa cidade, né? Como o que aconteceu, né? O rádio Joinville, por exemplo, quando entrei na difusora, tinha só a difusora e a cultura. Uhum. Hoje tem muitas emissoras de rádio, né? E como se fazia as coisas, né? Como era difícil, mas era muito bom. É bom quando você começa fazendo o que é mais difícil, né? Eu comecei rádio fazendo o mais difícil. E fui acumulando gravando na minha memória alguns fatos que eu transformei no livro. Eu gosto muito do livro. Eu adoro esse livro. Eu adoro esse livro. Se você quiser abordar um assunto qualquer que esteja no livro. Eu estou passando aqui, tem várias histórias interessantes. São dezenas de fatos, né, de títulos. 200 páginas de pura história, de pura emoção. De pura memória, né? De pura memória.
Eu peguei aqui, abri, coincidentemente, né? Além daqui do programa, eu tenho também um portal de bicicleta, de ciclismo. Ah, né? sim, eu né? vejo você pedalando de vez em quando. Aventurasnabike.com.br, né? Aqui eu abri, coincidentemente, apreensão de bicicletas sem placas, né? As bicicletas dominavam Joinville lá na década de 50 e ainda dominam ainda, né? Hoje já não, né? Mas não tanto. Mas naquela época, assim, eu trabalhava na impressora Ipiranga, eu era aprendiz de tipógrafo. Eu sempre dizia que, quando eu saí da impressora Ipiranga, eu fui trabalhar na drogaria catarinense, a convite do Alberto Bonstein, que era o maior acionista da empresa. Esse relacionamento entre eu e o Alberto Bonstein aconteceu porque ele tinha juntamente com outras pessoas, uma empresa de exibição de filmes, e exibia filmes nos salões de Joinville, nos salões de Araquari e Garuva, e meu cunhado era operador de cinema. Certo. E eu comecei a ajudar o meu cunhado, sem remuneração nenhuma, pelo prazer de assistir os filmes. Em primeira mão, né? Primeira mão, assistir os filmes. Então, eu acompanhava, eu ajudava a colocar a cortina nas janelas. As janelas eram geralmente de vidro, tinha que cobrir, né? Arrumar os bancos, instalar o som, tudo isso, né? Então, eu dava essa mão para o meu cunhado e eu assistia os filmes. E o Roberto Bosta, às vezes ele aparecia nos salões e oferecia uma carona para alguém. E um dia ele me ofereceu uma carona, ele tem o Studebaker, lindíssimo. Naquele tempo parecia uma nave interplanetária. E sentado no carona, ele me fez o convite para trabalhar na drogaria. E eu fui trabalhar. Então depois eu deixei, o tipógrafo tem uma coisa muito ruim, que é o cheiro de chumbo. Tipógrafo tem que pegar letrinha por letrinha, hoje não tem mais, né? Hoje não se faz mais isso, serviço de tipografia. Mas era letrinha por letrinha e tal, e tinha aquele cheiro de chumbo, que não faz bem à saúde. Aí eu troquei o cheiro de chumbo pelo agradável cheiro de farmácia. Ah, legal. A farmácia, engraçado, a farmácia, quando a gente entra na farmácia, sente um cheiro agradável, né? A farmácia tinha o receituário, então mexe ali com álcool, com éter, com vários ingredientes que tem aquele cheiro forte, né? Só que depois que você começa a trabalhar na farmácia, não sente mais, se habitua e não sente mais. Mas então, da impressora Ipiranga, eu fui trabalhar na drogaria catarinense, mas na impressora Ipiranga ainda, que ficava na Marechal Deodoro, e eu morava na Dona Francisca, então fazia o trajeto da João Colim, entre a Marechal Deodoro, até quase o final da João Colim, para chegar na Dona Francisca. E lá então, eu estava me dirigindo para casa para a hora do almoço, e vi uma movimentação muito grande em frente ao salão catarinense que tinha na João Colim. E eu olhei, tinha um caminhão cheio de bicicletas, carroceria cheia de bicicletas. E um policial aprendendo as bicicletas. Ele olhava as bicicletas tinham placa, tinha que olhar aquele lacre para ver se estava ali o ano, se tinha renovado e se tinha pago o imposto. Naquela época, a bicicleta tinha placa e tinha que pagar imposto. Tinha certificado de propriedade e tudo, né? Então a prefeitura, os fiscais da prefeitura pegavam o policial e começavam a parar ciclista para, não vou a licença, põe a bicicleta na carroceria do caminhão. Mas estava uma movimentação intensa. Aí, o que está acontecendo? Fui lá ver. Sabe o que tinha acontecido? Você não imagina o que estava acontecendo. O policial, as mulheres tinham o costume, algumas mulheres, ao sentar no selim, abrir o vestido, e o vestido então cobria o local da placa. Né? Certo. E não tinha risco do vestido engatar da roda, porque tinha uma rede protetora, né? Certo. E o policial inventou de levantar a saia da ciclista para verificar a placa. Aí foi uma revolta, né? Estava uma movimentação, entendeu? Uma confusão muito grande. Mas saia da moça, a saia da mulher tampava a placa e ele levantou. Levantou. Olha só. Levantou e aí deu um problema. E aí esse é o relato. Mas eu não consegui acompanhar o desfecho, porque eu tinha que almoçar e voltar para o serviço, e fui embora. Olha só. Para você ver. Aham. Então, é isso aí.
É muita história. Estou lendo aqui o Rotary Clube de Joinville Leste. Né? Esse é muito interessante. O Jornal do Iririú o jornal circulou impresso durante 23 anos. Nós vamos completar agora 25 anos em dezembro. E nesse período o jornal promoveu vários eventos, né? E também coisas assim duradouras, como por exemplo, quando o jornal completou 10 anos, nós fundamos o Rotary Clube Joinville Leste. Uhum. Eu era leão, estava afastado do Lions, e o Sérgio era do Rotaract, mas estava também afastado. Sérgio, vamos criar um Rotary Clube. Aí o Sérgio convidou o pessoal, leitores do jornal e anunciando o jornal, nós fundamos o Rotary Clube Joinville Leste, que tem 15 anos, né? Hoje Joinville tem 9 Rotary Clubes. Aí depois nós fundamos o Lions. Mas aí, por que eu não fundei o Lions? Meu sonho era fundar o Lions. Uhum. Mas eu não tinha tempo necessário para me dedicar à fundação do Lions. E quando o jornal fez 20 anos, nós fundamos o Lions Clube. O Lions Clube de Joinville Iririú. Olha só. Olha que bacana. Então, aos 10 anos de jornal, fundou o Rotary. Aos 20 anos, fundou o Lions. Por quê, Tiago? Deixando o legado. Esse é o legado. Por que telespectadores? Porque se tivesse mais clube de Lions e de Rotary, o mundo seria outra coisa. Se tivesse mais grupos escoteiros, o mundo seria outra coisa. Então, é disso que nós precisamos. Gente que trabalha, que faz o bem, sem esperar nada em troca. Perfeito, né? Perfeito. Faz o bem por ideal, né? Serve por ideal. Isso é extraordinário. Voluntário, né? Se doar, né? Eu tenho muito orgulho, vou completar, eu entrei no Lions em 72, vou completar 50 anos, né? Uhum. Vou completar 50 anos de Lions. Parabéns. Aprendi muito. Hoje sou muito melhor do que era. Não sou tão bom assim, né? Não sou tão bom assim, mas hoje eu sou muito melhor do que era antes de entrar no Lions. Senhor Ari, como é que as pessoas que estão nos assistindo, nossos telespectadores, podem encontrar o livro? Qual o telefone, para onde que pode? Tiago, o livro Memórias do Repórter Joinvilense, ele está à venda na Livraria Sebo, né? E na página Livrarias. As duas ficam na João Colim, ao preço de R$45. Mas eu recebo semanalmente pedidos, 2, 3, 4, 5 pedidos de compra do livro. São leitores que ligam e tal, né? E nós postamos toda segunda-feira 4, 5, 6 livros que o leitor recebe em casa, pagando somente R$35, já com despesa postal paga, né? Certo. E quem tiver interesse em comprar o livro, só dá uma ligadinha lá para nós. Telefone. 3025 4832, repetindo, 3025 4832 ou 99110 4832. Esse é o WhatsApp, 99110 4832. Legal. Senhor Ari, terminamos a nossa entrevista. Puxa, né? Logo o senhor retorna novamente, contar mais causos aqui de Joinville. Foi um prazer enorme. Obrigado. Prazer enorme. Obrigado. Legal. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos no próximo programa. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até breve.